Graça e paz a todos. Eu quero aqui estar cumprimentando a todos vocês com a gloriosa paz aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos falando neste momento sobre um assunto muito importante. O nascimento de Jesus Cristo e o Natal. O nascimento de Jesus e o Natal. Como que nós vemos que as suas duas coisas estão conciliadas, principalmente amanhã, onde estará ocorrendo aí o dia festivo de Natal. O dia festivo de Natal. Mas é muito importante que você observe qual a relação que nós temos entre o Natal e o nascimento de Jesus. Então, como que os presépios, ou seja, aquilo que é feito nas igrejas aí, por alguns rituais, costumes que foram adaptados nos dias atuais. Qual é a relação que tem com isso? Quem apareceu primeiro para fazer a visita para Jesus? Foi os pastores ou foram os reis? Ou foram os magos? Com quantos anos Jesus estava quando ele foi visitado pelos reis? Com quantos anos Jesus estava quando ele foi visitado pelos pastores? Então há uma grande divergência entre esses dois tempos e uma grande confusão em que as pessoas, isso vem decorrendo há séculos, onde as pessoas confundem a visita dos reis magos com a visita dos pastores. Então observe bem, são duas classes de pessoas que visitaram Jesus no seu nascimento. Mas só que nos dias atuais isso vem decorrendo por muito tempo, mas eu nunca vi alguém de coragem que venha falar sobre esse assunto e quebrar esse misticismo e esses ensinamentos errados que vem acontecendo. Então, nesse momento, você fique até o final comigo nesse vídeo e você estará entendendo verdadeiramente como aconteceu o nascimento de Jesus e as visitas que ele recebeu quando ele nasceu e quem o visitou primeiro. Então isso é muito importante. Então fique comigo até o final, pegue a sua Bíblia, abra aí no livro de Mateus e vamos estudar um pouco sobre esse assunto. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero pedir a você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se você apareceu aqui agora, então se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum detalhe dos próximos vídeos que nós estaremos aí subindo. E compartilhe com outras pessoas e deixe os seus comentários, qual tipo de assunto que você quer que a gente trata, que nós estaremos pegando os comentários mais relevantes e trazendo conteúdo a respeito desse assunto. Da mesma forma, você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, deixe seus comentários, também faça suas perguntas e compartilhe aí nas suas redes sociais, que estaremos aí levando essa informação que é muito importante. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar nesse assunto. Até mesmo nas igrejas, nós vemos aí um erro muito grave que está acontecendo a respeito disso. Então, isso é muito importante que você observe a importância desse assunto. Então, abra sua Bíblia comigo no capítulo 1 de Mateus. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 18. Número 18. Aí a paz do Senhor para Silvio Rodrigues, aí para Gaspar Macedo, para Cícero Gilson. Deus abençoe ricamente aí a todos vocês, a paz do Senhor. Então vamos estar compartilhando com outras pessoas. Vamos compartilhar. Vamos levar essa mensagem para ir mais longe. Então aqui o Regis Oliveira, que entrou agora. Deus abençoe ricamente aí a sua vida. Então vamos compartilhando, vamos estar compartilhando. E você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, vá lá no nosso canal, inscreva no nosso canal. Vamos estar aumentando essa comunidade, amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo de número 18.
Você que chegou agora, que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, aí um amante da palavra do Senhor e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração para estar abençoando a sua vida. Então, versículo 18 do capítulo 4 de Mateus, capítulo 1, perdão, de Mateus diz assim, vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixar secretamente. Observe bem. Esse aqui eu vou só fazer uma pausa desse assunto. Esse aqui é assunto para outro vídeo. Quando existiam algumas formas de casamento nos judeus que ainda existe até hoje. Quais são esses tipos de casamento? Primeiro, em que uma moça ela era destinada para um rapaz ainda na sua adolescência, até mesmo no seu nascimento. E quando eles cresciam, e ali o rapaz ia visitar ali a casa, e acontecia de que eles ficavam noivos, já desde o nascimento. Acontecia que aquela moça era destinada para aquele rapaz, e ali eles se tornavam noivos. E quando eles alcançavam uma certa idade, ali eles iam até a casa, o rapaz ia à casa da moça, e ali ele era recebido, e ali muitas vezes acontecia de o casamento ser realizado. Então ali ele realizava o casamento, e o rapaz, se ele ainda não tivesse casa, ele retornaria para a casa dos seus pais, e ele trabalhava ali para ter um dote, até para pagar os pais, e também ele edificava uma moradia, e logo depois dele ter preparado tudo isso, ele voltava e pegava a sua esposa. Ela já não era mais noiva, era casada, mas só que eles não moravam juntos. E ele retornava e pegava aquela esposa, e eles iam fazer as festas que era chamada as bodas. E até isso Jesus explica no capítulo 14 de João. Ele diz assim, vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, quando Jesus fala isso, ele fala isso em base dos costumes judeus, do que acontecia, para que todos tivessem uma interação e uma compreensão mais fácil daquilo que Jesus estava falando. Então, nessa época aqui, José já não era mais noivo de Maria, ele já era esposo, só que ele ainda não tinha levado Maria para sua casa, ele ainda não tinha preparado um lugar para que eles pudessem estar fazendo essa comemoração e essa festa. E nessa ocasião, o anjo do Senhor apareceu para Maria. E quando ele apareceu para Maria, e José soube que Maria estava ali grávida, ela se achou grávida. E ali quando José soube disso, porque naquela época era um motivo de escândalo para um homem, principalmente para um judeu, quando ele encontrasse isso. E para que ela não fosse apedrejada, José, ele resolveu deixar ela secretamente. Porque para que ela não fosse ali até apedrejada pela população. E ele resolveu deixar ela secretamente, ou seja, ele estava colocando isso nos seus pensamentos. Mas só que o anjo do Senhor em sonho veio, apareceu para ele e explicou a situação, louvado seja o nome do Senhor. O anjo explicou a situação para José e assim ele a tomou. Ou seja, ele a tomou como esposa, ou seja, ele levou ela a partir daquele momento, independente do que eles tinham casa ou não, se estava preparado ou não, ele tomou e levou ela para si. Porque foi isso que ele foi ali advertido em sonhos. Então ele pegou e levou ela para si. E nesse acontecimento, Maria, ela grávida ali a sua barriga crescendo, e chegou um momento em que eles teriam que fazer um alistamento. E naquele alistamento, observe bem, José pegou Maria, ela colocou ali sobre o jumento, e eles se deslocaram para a cidade de Belém para fazer ali o alistamento.
E naquele percurso isso é muito importante que você observe. Então por quê? Porque quando nós lemos o livro de Mateus, ele nos dá uma direção do que está acontecendo. Mas quando você lê o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas ele é mais detalhista a respeito disso. Porque quando nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, observe bem o que acontece. E despertando, versículo 24, e despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Ele recebeu sua mulher, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho que se pôs o nome de Jesus. Então, enquanto Maria ela não deu à luz, ele não conheceu Maria. E é outro ponto muito importante, que até hoje alguns chamam Maria de virgem. Mas observe bem, Maria ela só era virgem, ela só foi virgem até dar à luz a Jesus. Depois José ele coabitou com Maria e tiveram outros filhos. Então isso é muito importante que você observe esse detalhe. Porque Jesus tinha irmãos, né? Irmão e irmãs. Então isso é muito importante porque esses foram filhos biológicos de Maria com José. Porque Jesus ele foi concebido aí pelo Espírito Santo. Então no capítulo 2 de Mateus diz assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, vieram uns magos. Em outras traduções chama reis, astrólogos. Ou outras traduções chamam os reis, chamam astrólogos. Então aqui eu tenho uma outra tradução, deixa eu só dar uma olhada aqui. É capítulo 2 de Mateus, capítulo 2, versículo 1. O capítulo 2, versículo 1 de Mateus. Deixa eu só olhar aqui em outra versão, se nessa versão aqui ela fala astrólogo. Mateus, capítulo 1. Só observar aqui em outra versão. Então, observe bem aí na sua Bíblia. Vou olhar aqui em outra versão, só para nós temos um panorama. Como que isso é importante, como que as pessoas são confundidas hoje, e principalmente nessa época natalina, em que as pessoas fazem isso, e que isso acontece até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Acontece esse engano, esse erro tão grande. Então vamos aqui, Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: E quando Jesus nasceu em Belém, que é significado de Belém, casa de pão, é da Judéia, que Judéia significa louvado, seja louvado. Então Jesus ele nasceu na casa de pão e ele estava sendo o quê? Ele deveria ser louvado nos dias de Herodes. Então aqui, eis que vieram do Oriente a Jerusalém, habitar, o que Jerusalém significa habitar em você, ou seja, habitar em você paz. Né? Habitar em você paz. Então, observe bem a importância que tem os nomes. Né? Os nomes são muito importantes. E ali vieram os reis. E essa tradução aqui, ela já chama os astrólogos. Porque estes homens, eles estudavam as estrelas. Então, eles eram chamados de reis e astrólogos. Né? E aqui, essa tradução, ela coloca magos. Né? Coloca magos. Então, observe bem, capítulo 2 de Mateus, no versículo 1, está dizendo que vieram, e tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, esses magos eles estavam querendo ir para Jerusalém. Isso é muito importante. Eles estavam seguindo uma estrela. Eles estavam seguindo a estrela.
E essa estrela, ela estava dando a direção aonde que o menino estava. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde que o menino estava. Então observe bem, agora vamos lá para o capítulo 2 de Lucas. Vamos para o capítulo 2 de Lucas, depois nós voltamos para Mateus. No capítulo 2 de Lucas, observe bem o que acontece no capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas. No capítulo 2 de Lucas está dizendo assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Eu não vou fazer uma apanhada aqui mais profundo sobre esse assunto, só para você ter uma ideia do tamanho do erro que nós cometemos hoje, principalmente dentro das nossas igrejas. Se você for olhar o tempo de governo desses homens que governavam para o tempo da visita dos magos e a visita dos pastores, há uma grande distância. Há uma grande distância. Então, você faça essa análise. Então, todos iam se alistar, versículo 3. E cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, ou seja, ele saiu para a cidade de Belém. Ele saiu de uma cidade para a outra, a fim de alistar-se com Maria, que ela estava grávida, ou seja, quando ele saiu dessa viagem, Maria já estava grávida. E ela deu à luz a seu primogênito, versículo 7. Deu à luz ao primogênito. E o seu primogênito, ela enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem. Então, no percurso dessa viagem, Maria, ela sentiu as dores de parto, e ela sentiu as dores de parto e foi levada, ela foi procurar lugar. Por que ela não achou lugar? Porque naquela época, observe bem, nesses dias, muitas pessoas estavam se deslocando para a cidade, para também fazer os seus alistamentos. Então ali tudo estava cheio, tudo estava lotado. Tudo estava lotado, então não tinha como, ela não achou lugar. Ela não achou lugar. Então esse lugar que ela não achou não foi simplesmente porque eles estavam maltratando Maria, estavam maltratando José. Não era por causa disso. É porque nas estalagens elas estavam lotadas. E eles não encontraram lugar. E também era para que se cumprisse a palavra do Senhor. Agora eu pergunto para você. Aonde que uma ovelha ou um cordeiro deveria nascer? Agora eu faço essa pergunta. Era num palácio? Então nós temos que pôr a nossa cabeça, a nossa mente para funcionar. Porque o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 12 de Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos que ter uma mente transformada, e a nossa fé ela não pode ser apegada só no material, é no invisível. Porque a Bíblia diz assim em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E João 8,32 diz assim, que o conhecimento, ele liberta. Aleluia. O conhecimento, ele liberta. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, neste momento, você está sendo liberto de uma mentira que está ocorrendo há séculos, há anos. Talvez você nasceu e foi ensinado de que Jesus, quando nasceu, ele foi recebido pelos reis, ele recebeu os presentes naquele momento. Então isso é muito importante. E não foi isso que aconteceu de fato.
Não foi essa classe que fez isso com Jesus. Então observe bem, vamos continuar. E quando Jesus ali, a pergunta que eu fiz para você foi o seguinte: aonde que um cordeiro deveria nascer? Era num palácio? Era num berço de ouro? Era dentro de uma hospedaria? Hospedaria não é lugar de colocar animais. Só trazendo essa tipologia, essa conjectura. Porque era exatamente, louvado seja o nome do Senhor, eu me alegro com isso. Era exatamente no lugar exato que foi profetizado, aleluia, pelos profetas, que ele deveria nascer. Porque Jesus, como disse Isaías no capítulo 53, que ele foi um cordeiro, aleluia, mudo, aleluia. E onde é que um cordeiro ele deveria nascer, aleluia? Ele deveria ser colocado, aleluia. É claro que era numa estribaria, ou seja, é claro que era numa manjedoura, melhor dizendo. Era numa manjedoura, estribaria é lugar de pôr cavalos, os outros animais. Era em uma manjedoura, ali num aprisco. Observe bem, era ali onde Jesus deveria, pela profecia de ser colocado, porque ele é o cordeiro, aleluia. Ele foi a oferta que foi dada por Deus, porque quando Abraão foi fazer o seu sacrifício com seu filho Isaque, então ele disse, olha, Deus proverá, aleluia, Deus proverá uma oferta para si. Então naquele momento, Abraão estava profetizando o cordeiro, e naquele momento que ele ribou o cutelo para sacrificar o seu filho, então eis que o anjo bradou e disse, não faça tais coisas. Então Deus provando a fé de Abraão, e ele apresentou um cordeiro amarrado pelo chifre, que ele não soube de onde que apareceu aquele cordeiro. Aleluia. Então este mesmo cordeiro, anos depois, está aparecendo aqui em forma de uma criança e ali sendo colocado em uma manjedoura, porque ele seria oferecido anos depois por amor a mim e por amor a você. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante que você entenda. É o lugar ideal para nascer um cordeiro numa manjedoura. Aleluia. É lá. Bendito seja o nome do Senhor. Em uma manjedoura. Então muitas pessoas ficam tristes, muitas pessoas, ela diz que Jesus era um coitado. Não, é motivo de nós nos alegrarmos, porque estava escrito nas Escrituras que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo e o Natal. Como que as pessoas fazem? Então nós vamos entrar agora nesse ponto muito importante. Agora o versículo de número 8 do capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas diz assim: e havia naquela mesma região, observe bem, e havia naquela mesma região, ou seja, na região ali onde Jesus estava, perto dali, estava naquela mesma região pastores que viviam no campo, aleluia, pastores que viviam no campo. Então aqueles pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos, aleluia, durante a vigília da noite, ou seja, na noite, então nós já vemos que tudo isso estava acontecendo e era no período da noite. Então ali, esses homens, esses pastores estavam ali guardando os seus rebanhos, quando aconteceu algo maravilhoso, porque todo pastor, então abri aqui um parênteses, todo pastor, o seu campo de atuação é o campo. Aleluia. O seu lugar de atuação não são as quatro paredes e não são apenas o púlpito. Você que é pastor, que está me assistindo, o seu lugar de atuação, de cuidar das ovelhas, não é só no púlpito e entre as quatro paredes. É no campo, aleluia, velando pela vida do seu rebanho, pela vida
das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Como que na vigília da noite, um pastor, ele vela pelas suas ovelhas, orando, pondo ela nos seus joelhos, preparando mensagem, preparando sermões para alimentar o seu rebanho. Aleluia. Se relacionando com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, observe bem. Fechando parênteses. Então, vamos observar aqui, ó. Versículo 9 do capítulo 2 de Lucas, que diz assim: E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Oh, glória! Então, quando você está velando, aleluia, está velando pelo seu rebanho, Deus, ele te envolve com a sua presença. Aleluia. E ele te dá direção para que você possa se conduzir e conduzir o rebanho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque durante a sua vigília com Deus, ele vai te dar direção para que você faça projeto, para que você conduza tal ovelha, para que você conduza tal rebanho, para que você conduza tal projeto. Mas é preciso você estar velando pelas ovelhas e estar em vigília com Deus. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então, observe bem. O versículo 10 do capítulo 2 de Lucas diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas. Oh, glória! Eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, e que será para todo o povo. Então eu trago uma boa nova que é de grande alegria para todo o povo. E qual é essa boa nova? É que hoje vos nasceu. Aleluia. Então observe bem. Naquele exato momento, Jesus tinha nascido e naquele exato momento, os pastores foram avisados do nascimento de Jesus. Então ele diz assim, no versículo 11, é que hoje, ele está dizendo que é hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Aleluia, que é o Cristo. O Senhor. Aleluia. E isto vos servirá de sinal. Então ele deu um sinal. Ó, então eu vou te dar um sinal. Esse vai ser um sinal. E qual é esse sinal? Encontrará uma criança envolta em faixa e deitada em uma manjedoura. Aleluia. O sinal de que Jesus, o Cristo verdadeiro, era aquele que estava envolto, enrolado e estava deitado em uma manjedoura. Então, quais são as melhores pessoas? Então, vamos parar para pensar. Então, qual é as melhores especialistas, os melhores especialistas que entendam desse assunto? São os pastores. Aleluia. São os pastores. Porque eles entendem de ovelha, ou deveriam entender. Eles entendem de ovelha. Eu gravei outro vídeo anterior a esse, depois eu vou estar postando, falando as características de ovelha. Então, porque ovelha, ela caga. Ovelha, ela não gosta de barulho. Ovelha, ela gosta de sentir o cheiro do seu pastor. Ela não gosta de pastor ausente. Observe bem. Ovelha, ela gosta de tranquilidade. Ovelha, ela não sabe se defender só. Então, observe bem. Então, são algumas características que você, como líder, precisa entender para compreender as suas ovelhas e saber conduzi-la. Então, as melhores pessoas que Deus observou na hora que sabem identificar eram os pastores com esta relação. Então, ele diz assim, e ele estará deitado em uma manjedoura. E ali os anjos avisou para aqueles pastores. E o versículo 13 diz assim, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, aleluia, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens e quem ele quer bem. Oh, glória!
paz na terra. Então, quando eu e você, nós estamos na vigília da noite, buscando a presença do Senhor, velando pelas suas ovelhas, você será envolvido, aleluia, por uma glória tremenda de Deus, que Ele te dá força e vigor para continuar nessa obrigação, nesse dever, nesse ofício. Porque para muitos dizem, ser pastor eu não quero. Ser pastor é uma coisa terrível. Mas esse é o melhor trabalho do mundo. É o melhor trabalho do mundo. Observe bem, por que a maioria sofre? É porque elas não entendem como que uma ovelha funciona. Porque quando você entende como que uma ovelha funciona, fica mais fácil de você lidar com cada uma delas. Então observe bem. E ali veio anjos envolver aqueles pastores. Eles se alegraram, eles ficaram temorosos, porque veio uma milícia de anjos cultuar a Deus, juntamente com os pastores. Aleluia. Vieram cultuar a Deus. Uma grande multidão da milícia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E ausentando eles dos anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham. Então, quando eles viram, então o que eu estou falando para você, quando você faz essa vigília com o Senhor, busca a presença dele, você é envolvido pelos anjos e você tem mensagem. Porque a maioria dos nossos líderes hoje, eles estão buscando autoajuda, em vez de mensagem, ajuda de Deus. Então, como que você vai receber mensagem? Tem que se envolver com Deus. Tem que se envolver com o seu rebanho. Tem que trazer uma vigília com ele. E aí você terá boas novas para anunciar. Então, esses pastores, eles estavam aqui anunciando e divulgando as boas novas que muitos se admiraram das coisas referidas. Aí ele diz assim, versículo 19. Maria, porém, guardava todas as coisas. Então, Maria, ela não estava fazendo essa divulgação. Quem estava fazendo essa divulgação eram os pastores. Então, muito bem. E no 8º dia, Jesus foi ali circuncidado, como foi dito, e ali depois ele foi apresentado no templo, e ali é muito importante que você observe. Ele foi apresentado no templo, ali já em Nazaré, e aqui aonde acontece outro ponto importante. Então, observe bem. Os pastores foram fazer a recepção de Jesus. Então, os pastores, eles não levaram presente, eles não levaram mirra, eles não levaram incenso. Então, o nascimento de Jesus Cristo e o Natal, da forma que nós canonizamos hoje, está totalmente equivocado. Então, não foi os reis magos que viram Jesus primeiro. Não foram eles. Quem viu Jesus primeiro foram os pastores, e eles foram lá conferir e adorar o Senhor e divulgar essa informação. Eles não foram levar mirra, eles não foram levar incenso, não foram eles que foram levar ouro. Então isso aconteceu depois, não foi nesse momento. Porque quando nós vemos dentro das nossas igrejas, esse erro grande, grotesco que está acontecendo, onde até dentro das nossas igrejas estão fazendo presépio, e quem recebe de primeira mão Jesus são os reis, os magos, levando mirra, levando presentes e colocando aos pés de Jesus. Mas não foi eles que fizeram isso de primeira mão. Os primeiros que receberam Jesus, ou seja, foram os pastores. Então vamos voltar para Mateus. Vamos voltar agora para Mateus. Então o que aconteceu? Tendo Jesus nascido, ou seja, isto aqui não é o nascimento de Jesus, já ele nascido.
Então nós temos que ler o texto com muita cautela. Nós temos que ler o texto com muita cautela. Então, porque quando nós lemos o texto com muita cautela, então nós vamos compreender. Porque Lucas está falando do nascimento de Jesus. Mateus, Mateus ele já está falando de Jesus nascido. Então nós temos que prestar muita atenção quando nós lemos a nossa Bíblia. Então, Mateus está falando de Jesus nascido. Lucas está falando do nascimento de Jesus com mais detalhe. É por isso que nós confundimos, está acontecendo esse grande erro dentro dos nossos tempos, onde nós deixamos fazer presépio e aonde os reis é que visita Jesus, e nós canonizamos isso como chamamos até os presépios coisas de Natal. Né? Colocamos ali gado, colocamos ovelha e assim por diante. Então observe bem. Então, o capítulo 2 de Mateus, voltando para Mateus, para nós podermos fechar. Então, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntavam, ou seja, então, pare para pensar. Pare para pensar, observe aqui comigo. Observe aqui comigo. Esses aqui, eles estavam perguntando, aleluia. Os pastores, eles receberam a revelação, aleluia. É diferente. Um homem de Deus, um pastor, um líder, que tem relacionamento com Deus, ele é inspirado, ele é ensinado pelo próprio Deus e seus anjos. Ele não fica buscando informação. Porque Deus revela, aleluia. Deus traz a revelação do que está acontecendo dentro da sua congregação, do que está acontecendo no meio do seu rebanho. Não importa se o rebanho é 3 ou é 10 mil, é 1 milhão. Mas o homem de Deus, ele sabe o que está acontecendo no meio do seu rebanho. Ele pode ter uma congregação ou um campo. Ele sabe o que está acontecendo em certa congregação, ele sabe o que está acontecendo em um certo tempo, ele sabe, mesmo sem ele estar lá. Porque se ele tiver relacionamento com Deus, ele sabe de todos os detalhes e não precisa ninguém falar para ele. Ele não sai perguntando. Há uma grande diferença. Esses reis aqui é diferente dos pastores. Os pastores receberam a revelação de Deus. Os magos, os reis, eles saíram perguntando. Eles saíram perguntando. Porque na igreja não é rei que governa. O pastor, ele se parece com as ovelhas. E é por isso que ele tem essa diferença. Porque a maioria dos nossos líderes hoje, eles querem serem reis. E eles assumindo o papel de reis, eles não têm a informação direta dos céus. Ele precisa fazer pergunta para saber como que está fulano, como que está cicrano, como é que vai fulano, como é que vai assim. Ele precisa fazer esses inquirimentos. Mas quando ele assume o papel de servo de Deus, Deus é quem avisa para ele o que está acontecendo no meio do seu rebanho e apresenta para eles novas do reino. Então, mais uma observação. Então, os reis, eles perguntavam aonde que isso acontecia. Onde que deveria nascer esse menino? Então, tendo ouvido, o versículo 3 diz assim, e tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, com ele toda Jerusalém. Então, quando aqueles reis chegaram perguntando para o rei Herodes, aonde que nasceu o Salvador? Observe bem, olha só as perguntas que esses reis estavam fazendo para um rei, aleluia. Aonde que nasceu? Eles disseram assim, tendo ouvido isso, alarmou. Por quê? Perguntavam, onde está o recém-nascido? Então, eles estavam perguntando aonde era que estava Jesus, o recém-nascido. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles estavam sendo guiados pelas estrelas. Eles não estavam sendo guiados pelos anjos. É uma diferença deles para os pastores. Então eles saíram perguntando, e para quem que eles perguntaram logo?
para o rei Herodes. Eles foram perguntar para... E eles ficou alarmados e aquilo aconteceu na cidade. Todo aquele alvoroço. Porque observe bem, um rei, quando ele ia em uma cidade, um rei só, ele levava uma comitiva juntamente com ele. Então observe bem, se hoje, que nós estamos na época da presidência do Bolsonaro, você imagina se o Bolsonaro ele for na sua casa, ou ele for na sua cidade, no seu bairro, ele vai só? Agora me responde essa pergunta. Ele vai só? Não irá acontecer um grande alvoroço? Não irá acontecer um grande alvoroço? É segurança, é tanta coisa. Mas observe, então, nós temos que parar para pensar. É por isso que quando nós vemos aqui, aconteceu um grande alvoroço dentro da cidade. Porque aqueles reis, eles carregavam riquezas. Eles carregavam coisas valiosas. Então aqueles reis, aqueles magos, aqueles astrólogos, assim bem dizer, eles não estavam só. Havia uma comitiva juntamente com eles. Então aquilo estava, e a cidade toda alvoroçou com aquele povo que apareceu. Então observe bem, perguntando aonde que estava o menino. E aquilo ali mexeu com a cabeça do rei. E ali ele desceu esse decreto. Então vamos falar o versículo 4, diz assim, de Mateus, do capítulo 2 de Mateus. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele indagava. Então, o rei ele também ficou com a cabeça rodando. E ele teve que pegar os sacerdotes, os escribas e os principais, e convocou todos, fez uma reunião relâmpago. Para saber o que estava sucedendo. Então ele foi perguntando, indagando, onde o Cristo deveria nascer. Nenhum rei não sabia aonde que ele deveria nascer. Então, em Belém de Judá, responderam eles, porque assim está escrito. Então, os escribas, os sacerdotes, eles sabiam onde Jesus iria nascer. Eles sabiam onde ele iria nascer. E tu, Belém de Judá, porque aqui era uma profecia que foi lançada. Então, observe bem o que aconteceu. Então, os principais de Judá, porque de ti sairá um guia. Ou seja, Jesus, ele seria o guia. Ele é o nosso guia. Ele é o meu guia. Ele é o seu guia. Então, deixe Jesus. A partir de agora, não seja governado pelo Natal. Seja governado por Jesus. Deixe Jesus ser o seu guia. Deixe os anjos de Deus ser o seu guia. Aleluia. Então, ele guia, ele apacenta o meu povo. Então, com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos. Então, depois, Herodes, ele chamou os magos secretamente, depois dessa reunião com todos eles, e ele foi perguntar. Ele foi perguntar com precisão aonde é mesmo que essa estrela apareceria. E ouvindo ele, não, essa estrela em Belém. Então ele informou-vos cuidadosamente a respeito do menino. Então ele fez uma investigação, um apanhado a respeito de Jesus. Então quando Herodes ele soube de toda essa informação, ele traçou um plano. Ele traçou um plano para matar Jesus. Aleluia. Para matar Jesus. Então, o versículo 9 diz assim: depois disto, ouviram o rei e partiram. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, e até que chegando parou sobre onde estava o menino. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui, o que aconteceu? A estrela se adiantou-se. Porque quando você sai do propósito, você sai da direção. Quando você sai do propósito, você sai da direção. Observe bem que quando esses reis, eles foram fazer essas perguntas para o rei, foram consultar o rei a respeito do menino, eles não tinham direção da estrela. Mas quando eles deixaram o rei, ouviram tudo, quando eles retornaram, a estrela apareceu. Estava diante deles.
E a estrela levou eles até onde o menino estava. Porque eles foram por outro caminho. Aleluia. Aonde o menino estava. Então, aonde que aquele menino estava? E ali, no versículo 10 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então eles olharam e viram novamente a estrela, porque ela ofuscou da vista deles. Então, quando eu e você, se nós sairmos da direção do Senhor, perde o brilho, perde a direção, então fica batendo com a cabeça o tempo todo, mas se voltar, ele começa a trazer tudo. Porque ele diz, ó, lembra onde caíste e continua as novas práticas, as práticas do seu primeiro amor. Então é isso que Jesus fala. Então diz assim o versículo 11, e entrando na casa, observe bem, então observe bem comigo, aleluia. Jesus aqui, ele já não estava mais em uma estribaria, ele já não estava mais ali no aprisco, ele estava onde? Marque na sua Bíblia, ele estava na casa. Jesus estava em uma casa. Então você precisa ler a sua Bíblia com muito cuidado para trazer uma mensagem que vai edificar o seu povo. Porque se nós trazemos uma mensagem extra bíblica, isso vai afetar a mente e o coração das pessoas. Então você será culpado pelo sangue dessas pessoas de ensinar ela de forma errada. Então eu louvo a Deus pela sua vida, que você está sentado, está estudando, está aprendendo, gastando o seu tempo. Eu não digo gastando, eu digo investindo para aprender. Porque séculos está acontecendo em que as pessoas estão sendo enganadas e que você também já foi enganado a respeito disso, porque eu fui. Então, lendo a Bíblia, eu fui observar com detalhes o grande erro que nós estamos cometendo, e principalmente no ano festivo igual esse. Se você for andar, você vê isso está acontecendo hoje, nesse exato momento, ao tempo todo, isso está acontecendo, esse grande erro. Esse grande erro é relacionado ao nascimento de Jesus e o Natal. Então observe bem aqui, ó. E versículo 11 do capítulo 2 de Mateus. E entrando na casa, então os magos, eles viram o menino na casa, com a sua mãe Maria. Então eles se prostraram, adoraram e abriram seus tesouros e entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aleluia. Então ele trouxe incenso, ouro e mirra. Eles trouxeram essas classes, esses reis trouxeram para Jesus esses mantimentos, esses presentes, essas ofertas. Que agora você imagina comigo, pare para pensar. Porque as pessoas elas não sabem interpretar os textos quando diz que Jesus ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E outros dizem que Jesus nem casa tinha. Observe bem, observe comigo. Porque esses homens, há tempos, eles estavam juntando essas ofertas para apresentar diante do Senhor. Porque eles tinham essa profecia e eles estavam procurando a tempo, então, para ofertar ao Senhor. Quando eu me lembro dessa questão, eu me lembro de uma reunião que eu participei, onde uma criança, que ela não tinha nem 10 anos de idade, ela estava juntando a mesada que os seus pais estavam dando, e ela foi uma das pessoas que deu a maior oferta em nenhum congresso. Ela deu a maior oferta em um congresso. Ela deu uma oferta no valor de R$200. Porque ela vinha juntando as mesadas que os pais estavam dando para ela. Ela de próprio coração assustou até os pais. Ela ofertou em um congresso onde tem milhares de pessoas. Ela foi a pessoa que deu a sua oferta maior. E ela não tinha nem 10 anos de idade. Então ela vinha juntando esse dinheiro, esse centavo, ela vinha juntando há muito tempo. Para esse exato momento, ela fazer essa oferta de gratidão a Deus. Aleluia. Então aqui nós vemos que esses homens, eles estavam juntando essas ofertas para apresentar diante do Senhor. E essas ofertas, observe bem,
Agora pare para pensar. Como que eu vou dizer que Jesus era pobre? Como que eu vou dizer que Jesus não tinha onde colocar a sua cabeça? Falta de interpretação bíblica. Como que eu vou dizer que Jesus era um miserável? Por quê? O seu pai tinha uma das melhores profissões da época, que era carpintaria. E Jesus recebia, e ele sabia gerir as suas finanças. Ele sabia gerir as suas finanças. Então observe bem, naquela época existia forma de investimento. Isso é muito importante que você observe. Porque quando nós vimos José, ele foi buscar, então observe, ele foi buscar em uma hospedaria, só vai para uma hospedaria quem tem dinheiro. Observe bem, ele foi alugar um quarto para ele levar sua esposa e ele não encontrou, porque estava tudo lotado. Ele não foi mendigando, pedindo esmola, porque José, ele era um homem que tinha controle com as coisas. Isso é muito importante. Então aqui, por quê? Quando nós vemos essas ofertas, esses presentes, se você for estudar as escrituras, foi um meio de José trabalhar a educação de Jesus. Pagar um professor particular, porque naquela época os professores ensinavam em casa. E Jesus, ele estudou para ele chegar a esse processo. Ele não recebeu essas revelações diretamente dos céus. Ele teve que estudar, igual eu e você temos que fazer, porque ele tinha costume de ler. Ele tinha costume de ler, de estudar. E é por isso que quando nós vemos isso acontecendo nesse exato momento, onde nós estaremos encerrando esse vídeo nesse momento, para trazer para você resolver essa questão de uma vez por todas na sua cabeça. Então, quando você deparar com essa situação, você vai mostrar na Bíblia, no capítulo 2 de Mateus, capítulo 1, no capítulo 2 de Lucas, você vai mostrar que um grande erro que nós estamos cometendo nos dias de hoje, que não vamos cometer mais. Aleluia! Então, quem recebeu os pastores, Jesus, na manjedoura, ali, não foi os reis magos. E Jesus, ele não recebeu presente no dia do seu nascimento. Ele não recebeu nenhum presente no dia do seu nascimento. Ele recebeu já dias, anos depois. Porque Herodes, ele fez um cálculo. Então, as crianças que nasceu, segundo ele inquiriu, ele fez uma reunião ali com todos os principais, depois ele fez a reunião com os reis, e ele inquiriu, então, ele deve ter na faixa de uns 2 anos de idade. Então, como que eu vou fazer esse decreto? Eu vou fazer esse decreto, aqueles de 2 anos abaixo, nós vamos matar tudo, que nós vamos achar ele, porque ele está incluso nesse meio. Não é que tenha 9 meses, não é que tem 2 meses, não é que tem 1 ano de idade. Então, observe bem, por quê? Jesus, ele já tinha sido apresentado no templo, e para ser apresentado no templo, demora alguns dias, e para ser apresentado, para ele ser circuncidado, 8 dias. Então, você vai fazendo as contas. Então, Jesus, ele tinha aproximadamente 2 anos de idade, quando esses magos, esses astrólogos, foram levar os seus presentes. Então, esses presépios que nós fazemos, está tudo errado. Está tudo fora do cronograma. Então, a partir de hoje, você que tem esse conhecimento, não caia mais nessa cilada. Se você for chamado, não, vamos participar, diga não. As escrituras não ensinam sobre isso. Eu estou fora. Porque eu não estou seguindo os padrões do Senhor. Não, vamos fazer uma apresentação sobre isso. Você vai ser o fulano, vai ser o ciclano, você vai ser a mãe, você vai ser o Jesus. Não. Por que você não vai fazer? Porque isso não é bíblico. Não está na Bíblia. Se for fazer de acordo com a Bíblia, conta comigo. Se não for, porque eu particularmente eu faço isso. Então, o que acontece? E muitas pessoas, elas não acreditam. Ela vai dizer que você é um quadrado, que você está levando tudo ao pé da letra e assim por diante.
E você não será querido pelas pessoas, porque elas estão com a mente cauterizada acerca do conhecimento da Bíblia, porque elas estão apenas ouvindo sem fazer investigação. Então você está parabenizado nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar até aqui nesse momento conosco. O nascimento de Jesus Cristo e o Natal. Essa grande divergência que acontece nos dias de hoje, eu então estou aqui abrindo a sua mente para que você entenda de fato o que aconteceu nesse percurso do nascimento de Jesus, o que aconteceu até Jesus ser presenteado pelos reis magos. Então, só recapitulando aqui novamente. Jesus, ele nasceu em estribaria. Jesus, ele recebeu a visita dos pastores que estavam próximo ali onde ele estava, onde ele nasceu. E Jesus, observe bem, ele já era crescido quando os magos encontraram, e os magos não encontraram Jesus em uma manjedoura, eles encontraram Jesus na sua casa, junto com seus pais. E eles entraram, adoraram e entregaram os seus presentes. Então isso é muito importante que você traga isso, coloque isso na sua mente. Então ali eles se prostraram e adoraram e entregaram os seus tesouros. E eles retornaram. Então isso é muito importante que você observe. Se você entrou agora, então assista esse vídeo do começo e faça suas anotações e observe na Bíblia. Porque sempre que eu digo, aqueles que me acompanham, tem uns que dizem assim, irmão, o seu vídeo é muito longo, eu não tenho paciência. A maioria das pessoas não tem paciência, mas o próprio Salomão diz, estudo é cansaço, é fadiga, mas é uma fadiga que vai trazer resultado para melhorar o seu conhecimento. Então eu quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Eu quero aqui estar louvando a Deus aqui pela vida... Quero estar louvando a Deus pela vida aí do irmão Cleuci, Deus abençoe ricamente, aí pela minha esposa amada, Maria do Socorro. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui para Emanuel Goaste. Deus abençoe ricamente a sua vida. Aqui para Francisco Macedo. Também... Deixa eu ver aqui nos comentários. Deixa eu subir aqui os comentários. Vocês vão me perdoando aqui, porque o que eu vou me despedir aqui no YouTube. Então, Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Em nome de Jesus. Amém? Forte abraço e até o próximo vídeo.